Gabriel Lemos, nós já estamos preparados para atuar com seguros parametrizados? No Brasil, isso já pode ser considerado uma realidade ou ainda precisa de alguns ajustes? Bom, boa noite, Kelly. Obrigado pelo convite. Parabéns à revista Policy. Estou sempre aqui com o meu exemplar também à mão, fácil para consulta. E indo direto ao ponto, Kelly, sim, estamos preparados, já estamos prontos para utilizar o seguro paramétrico. O que eu acredito é que os produtores rurais ainda não estejam prontos para esse novo tipo de produto, para essa nova modalidade. E existem ainda alguns elos da cadeia do seguro que ainda tem alguns entraves, algumas dúvidas. Aí eu cito, por exemplo, os órgãos reguladores, né? A SUSEP, por muito tempo, ficou patinando na aprovação e no entendimento desse produto, ficou numa discussão se era um derivativo, se era um seguro agrícola. Finalmente, parece que agora já está entendendo como um seguro agrícola, seguindo a tendência de todas as outras partes do mundo. Então, eu diria que os nós estão sendo desatados, né? O governo tem dado um apoio e tem sinalizado com a possibilidade, inclusive, de subvenção federal para esse produto. Ainda não tem nada aprovado, mas a gente vê conversas muito positivas nessa direção. Então, eu acredito que a gente vai, nos próximos 2, 3 anos, ter um cenário muito diferente para os produtos paramétricos do que nós tivemos nos últimos 5 anos, desde que aprovou o produto em 2015 pela primeira vez. Gabriel, como é que é trazer novos produtos para o mercado? Que ferramentas que vocês utilizam de pesquisa e como vocês ouvem o produtor rural, enfim? Como é que é feita a elaboração de novos produtos e a identificação dessa necessidade? Olha, a inovação não só na agricultura, mas eu acho que em toda a cadeia, todo o setor que for querer inovar, eu acho que ela tem que necessariamente nascer de um problema, né? Todas as vezes que alguém se reúne para resolver, para criar algo novo, mas que não sabe um problema, normalmente a solução não atende ou não é uma boa solução. Quando você tem um problema e pensa em cima disso, a chance dessa solução proposta atender e resolver o problema é muito maior. Vou dar o exemplo do paramétrico, que é o que a gente começou a conversar, e como que foi trazer esse paramétrico para o Brasil. Eu comecei, na minha época ainda de estudante de mestrado, eu estava em 2012, eu estava em período no Canadá, período de inverno, né? Eu cheguei lá, a temperatura estava menos 30 graus, um negócio horrível, muito frio, né? E eu, caipira do interior, nunca tinha visto neve, achei que era aquela coisa maravilhosa, mas passado uma semana já estava ficando doido, né? E o pessoal lá no Canadá estava comemorando, falando, olha, você não deve reclamar, porque o inverno esse ano está muito tranquilo, está ameno. Normalmente você tem 3 meses seguidos de 30 graus abaixo de zero. Esse inverno aqui é um dos mais quentes dos últimos 80 anos. E nessa conversa a gente começou a ver uma série de empresas no Canadá passando dificuldades porque esperavam um evento climático mais severo do que o que eles tiveram. E a discussão era justamente o porquê que eles não se protegeram contra esse inverno, né, que não foi tão frio, via derivativos climáticos, ou via seguros, enfim. Eu falei, mas peraí, o que é isso? Tem como? Aí que eu fui descobri que a Bolsa de Chicago já negociava um contrato de inverno, um contrato de temperatura. Se você esperasse um inverno mais ameno do que o normal, você poderia receber uma indenização. Eu vi esse problema. Obviamente, a gente não tem esse mesmo problema no Brasil, de inverno tão frio, tão ameno, mas adaptei a situação no Brasil. Trouxe para o Brasil, isso aí demorou uns 2, 3 anos, eu até escrevi a dissertação de mestrado, tudo mais. Trouxe para o Brasil e criei um produto em 2015 que foi aprovado como produto paramétrico. Assim como esse produto, nós tivemos várias outras iniciativas, fruto de um problema que alguém levantou, trouxe para a gente debater e resultou numa inovação. Exemplo disso, consórcio de milho safrinha com braquiária. Era uma situação onde as seguradoras não aceitavam e os produtores começaram a testar essa solução. Por uma série de fatores agronômicos, ela tem algumas vantagens e tudo mais. O produtor começou a perceber que isso era uma vantagem e começou a trazer a demanda para a seguradora. Falou, olha, eu tenho braquiária, consórcio de braquiária com milho safrinha, só que vocês recusam isso como seguro. E começou a nos provocar. A gente foi atrás, buscou dados, buscou informações, fez pesquisa e viu que dava para aceitar. Aceitamos 3 anos atrás, 4 anos atrás, de uma forma piloto. Hoje o mercado praticamente inteiro está aceitando o milho consorciado com braquiária, já não é mais um mito dentro do seguro. E aí eu posso te citar outros exemplos, soja em área de várzea, posso citar a cobertura de qualidade na soja. Tudo isso veio de um problema que acontecia, alguma situação específica, e o cliente, o produtor rural, muitas vezes, o corretor, nos traz esse problema e pedindo uma solução. Então, eu diria, para inovar, basta ter um problema e uma disposição para poder inovar. É assim que a gente vem aplicando. Eu tive a sorte de começar a carreira num grupo também multinacional, e o começo da minha carreira foi muito mais focado fora do Brasil do que aqui. Então, eu olhei muito risco na Argentina, eu fiz precificação para a Ucrânia, para a Rússia, para os Estados Unidos. Você começa a perceber que, primeiro, o problema de clima é o mesmo no mundo inteiro.
agricultura, as pessoas precisam produzir para comer, e se tem um clima adverso, tem que se proteger contra isso. Você começa a ver que todo mundo passa pelas mesmas situações, não necessariamente os mesmos problemas. Então, a experiência de fora me ajudou também a entender que o mundo realmente é globalizado. Quando fala de clima, não existe essa questão de barreira geográfica, né? Você tem um problema na Argentina, você tem uma nuvem de gafanhoto vindo na Argentina, ela não vai saber o que é Argentina, o que é Brasil, né? Então, você tem que tratar isso aí como uma coisa só, um problema único no mundo, né? E quem tem essa possibilidade de enxergar o mundo inteiro, depois volta para o Brasil para olhar soluções locais, eu acho que tem essa vantagem de poder replicar, copiar o que deu certo lá fora, o que não deu também, não copiar, mas, enfim, olhar o que os outros já estão fazendo na frente para trazer para dentro de casa. Agora nós temos aqui uma pergunta para você, Gabriel, já que você estava falando, só para você concluir. O Daniel Reis Pereira pergunta: o clima está piorando com o climate change, com as mudanças climáticas? Obrigado, Daniel, pela pergunta facílima, né? O Daniel, clima meu colega. Não é o clima, né? Mas eu acho que a subscrição dos riscos, né? O Daniel é meu colega de faculdade, uma pessoa um amigo meu, não é colega, um amigo meu, pessoal, trabalhamos juntos já, hoje somos concorrentes. E então a pergunta é trote. Isso é um debate bem intenso e acalorado, às vezes vai até para o lado mais político, filosófico e tal. Eu vou dizer o seguinte, existem as pesquisas científicas, a maior parte delas, pelo menos, aponta para uma mudança, tanto na temperatura, níveis globais e tudo mais. Existe uma série de contestações aos tipos de estudos, e aí acaba entrando numa seara muito perigosa, né? E daqui a pouco a gente está falando Bolsonaro e não Bolsonaro, então, assim, é um negócio meio polêmico, a questão do clima. O que a gente vê como subscritor agrícola? As ocorrências dos eventos extremos estão acontecendo numa frequência maior do que se esperava. Então, quando você pega uma série de dados de produtividade, você olha uma quebra de safra. A quebra de safra é algo inesperado, mas de uma certa forma a gente espera que tenha algum período de recorrência, né? Não que a cada 5 anos tem que acontecer, não é isso. Mas você começa a perceber que, de repente, no passado, você teve períodos de 15, 20 anos com relativa tranquilidade. E você começa a perceber 2, 3 eventos climáticos seguidos, ou intercalados por 1, 2 anos. Você percebe, sim, uma certa frequência maior de eventos extremos, né? Se isso também é outra pergunta, né? Acho que depois da vez que pergunta dos eventos climáticos, vocês vão perguntar, isso é causa humana? Aí também é outra pergunta que, pelo amor de Deus, foge do escopo da discussão aqui. Mas, para resumir a conversa, o que a gente observa com os dados, olhando os dados, é que, sim, existe alguma diferença, sim, no período mais recente, com o que a gente observa num long term, aí, de 30 anos, 25, 30 anos de análise. Você percebe que os últimos 10, talvez seja fruto só de aleatoriedade? Pode ser, o futuro vai dizer, mas o que a gente vê hoje no curto prazo, eu, como subscritor de risco, eu não posso negligenciar que esses dados estão, sim, um pouco diferentes do que era esperado, vamos dizer assim. Eu acho que essa questão do sistema, assim, fazendo um meia-culpa aí com o meu setor, primeiro, a hora que você olha a forma como a tecnologia vem avançando, não sei quem já assistiu aí a temporada do Netflix da A Era dos Dados, quem não assistiu, recomendo demais, são 6 séries fantásticas. A hora que você vê o tipo de tecnologia que está sendo feita no mundo para resolver milhares de problemas, e aí você volta para o nosso ramo de seguro agrícola. Eu tenho vergonha do que o setor nosso vem oferecendo em termos de tecnologia. Dentro do próprio setor de seguros, a hora que eu contrato um seguro de viagem no meu celular em 3 minutos antes de eu entrar no avião, e aquilo já funciona e me cobre em qualquer lugar do mundo, e aí eu lembro da forma de contratação do meu seguro, como é burocrático e difícil, nesse ponto de tecnologia, o Zé bateu na tecla que o concurso aí, pelo menos para mim, eu acho que nós estamos ainda muito atrasados, essa questão de sistema realmente estamos deixando a desejar. O que temos muita inovação em outras coisas, mas em sistemas ainda temos muito a melhorar ainda. Para quem é de sistema, aí é um prato cheio aí para investir. A pergunta do Júnior, ele pergunta se tem uma tendência para que a seguradora não faça mais inspeção agrícola. Eu acho que esse é o tipo de pensamento agora que a gente está encarando como uma mudança de paradigma, né? Então, primeiro, vou quebrar em 2 a pergunta dele. Ele pergunta, que garantia que as companhias poderão ter que as informações são corretas? Vamos fazer só uma rápida analogia como que o seguro de automóvel faz hoje, né? O automóvel, você faz uma primeira inspeção, a pessoa necessariamente vem lá para ver se você tem um carro mesmo, tudo certo, pega toda aquela documentação. As renovações, ainda que você mude de seguradora, muitas vezes não precisa mais fazer essa inspeção, porque já sabe, alguém já verificou, então, em algum momento, alguém já foi lá e olhou. Eu, como seguradora, estou indo na direção contrária, eu quero inspecionar 100% dos meus riscos. Mas a pergunta que eu faço para o meu time aqui dentro é, eu preciso ir até o campo para inspecionar 100% dos riscos?
para eu verificar que o risco é bom. Será que eu tenho essa necessidade de ir ao campo ou a tecnologia pode me ajudar a acompanhar uma série de variáveis, de indicadores e só ir ao campo, que é uma operação cara, custosa, não muito eficiente, naqueles casos realmente necessários. Então, a gente está partindo para uma inspeção de 100% dos casos, mas não 100% físico. Muito disso tem tecnologia atrás, a tecnologia entrando agora para baratear o custo do seguro, baratear o custo operacional de tudo isso, e só realmente ter que ir no campo quando você tem uma dúvida muito grande, e para não penalizar o produtor, você acaba tirando essa verificação física. Então, assim, a ida física ao campo pode ser que diminua, mas a inspeção pode ter certeza que está aumentando e vai chegar a praticamente 100% no mercado. Eu tenho uma pergunta aqui do José César Caiafa Júnior. Por que existe tanta resistência dos seguradores em aceitar negócios de corretores que, mesmo estando em áreas agrícolas, não conseguem se cadastrar nas seguradoras? Eu desconheço a questão da resistência do cadastramento. Aqui, por exemplo, nós não temos resistência a cadastrar nenhum corretor. A gente cadastra. O que acontece muitas vezes tem uma região que um corretor já desenvolveu. Esse corretor é parceiro da gente. Ele fez todo um trabalho que é caro, é difícil, leva tempo, penetração de seguro, treinamento. E uma vez que o seguro está estabelecido, vem uma série de outros corretores aventureiros, vamos colocar assim, que é uma fatia daquilo que ele já desenvolveu com a gente, né? Então, a gente entende que o mercado está crescendo, tem muitas seguradoras hoje no mercado. Aquele que construiu aquilo comigo, eu tenho que ser fiel a esse corretor. Eu não posso desenvolver com um e dar de mão beijada para outro. Agora, se ele quiser desbravar uma região onde eu não tenho atuação, que, por sinal, aí fica uma propaganda, é boa parte, tirando Paraná e Rio Grande do Sul, gente, eu estou procurando corretor no Brasil inteiro. Só que você esbarra, primeiro, muitos corretores ainda, porque estão vendo o movimento do agro crescendo, e aí eles vendiam seguro de automóvel, e aí quer virar o agrícola, o cara não entende nada de agricultura, o cara não tem uma especialização. Então, assim, nós estamos abertos a todo e qualquer corretor que queira trabalhar com seriedade, que queira investir no agro. Importante que ele saiba que vai ter um momento de plantio, que é difícil, e vai ter um momento de colheita. Então, fica aberta essa possibilidade, vindo com informações e vindo com... Nós queremos fazer mais negócios, né? Então, do nosso lado, pelo menos, eu diria que não existe essa restrição. Nós temos aqui mais uma pergunta sobre venda casada. Vamos lá, em bancos. Grande volume o Divino Corretor de Seguros. Grande volume de vendas de seguro agrícola é via banco, diga-se venda casada. Quem vende é um gerente que não entende de seguros. Quando dá sinistro, a seguradora não cobre e o agricultor fica arredio. Nesse processo de venda casada, assim, é importante que a gente entenda, todo mundo tem um papel no desenvolvimento do seguro agrícola, o produtor rural e o corretor também tem. O MAPA, junto com a CNA, eles lançaram um portal, um canal para denúncia anônima das vendas casadas. Então, se você, produtor, está passando por uma situação onde o seu gerente está te obrigando a contratar o seguro da instituição financeira dele e não te oferecer uma outra opção, você pode denunciar de uma forma anônima para que combata esse tipo de operação. Isso não vai vir das seguradoras. Eu não estou em contato, eu não estou pegando crédito, eu não tenho provas de que isso está ocorrendo. Agora, o produtor rural que está passando por essa situação pode e deve denunciar esse tipo de situação. Além de sempre, claro, buscar uma alternativa fora do banco e voltar com uma apólice de seguro. O banco é obrigado a aceitar o seu seguro caso ele cubra as mesmas características que o crédito está colocando como pré-requisito. Tá? Então, basta a gente fazer a nossa parte também, como produtor e como cidadão, para combater essa prática tão vergonhosa. Agora, vou falar um pouquinho de tecnologia. Gabriel, como é que está o investimento em tecnologia e onde ele é feito na área de seguro rural? A gente fala em sensoriamento, uma série de coisas assim, regulação de sinistros por drones. Onde está o investimento em tecnologia e o que tem sido feito para melhorar essa carteira? É uma parte bem dinâmica e aqui na Niue a gente tem investido muito na parte de tecnologia, não só tecnologia na infraestrutura, né, na questão de programas, de software, de sistema, como o Zé comentou no começo, mas também na parte de pessoas para poder utilizar, capacitar as pessoas para poder utilizar a tecnologia um pouco melhor. Vou dar um exemplo bem prático. Aqui na Niue, por exemplo, na minha equipe de subscrição, eu tenho cientista da computação, eu tenho uma bibliotecária na equipe, eu tenho agrônomos, veterinários, atuários, estatísticos, tudo isso para fazer uma melhor precificação de risco. E aí, a hora que você pergunta para que uma bibliotecária, por exemplo, é só para tratar as informações, da forma como a gente entende que hoje a informação está disponível, tem muitos dados, na verdade, mas nós não estamos sabendo trabalhar essa informação de uma maneira mais precisa. Tem um especialista em sensoriamento remoto também,
Então, você, quando combina a multidisciplinaridade dentro de uma equipe, começa a ter resultados diferentes do que você vinha tendo no passado. Então, hoje, por exemplo, eu consigo fazer uma cotação personalizada para um risco apenas com a localização desse risco. A pessoa me passar a localização do risco, a gente pede normalmente o CPF também, eu faço a subscrição só olhando isso, não preciso mais de dados, informações a mais do que isso. Óbvio que mais informações ajudam a calibrar e a melhorar, mas eu evito perguntar e pedir informações ao corretor ou ao segurado ao máximo, porque a gente entende que o processo tem que ser o mais fluido possível. Isso só é possível com tecnologia. As imagens de satélites, até 10 anos atrás, 5 anos atrás, eram caríssimas. Hoje, muitas delas estão disponíveis gratuitamente. Mas quantas das seguradoras que estão no mercado hoje têm um especialista em sensoriamento remoto que saiba manipular esse tipo de informações? Porque são informações muito pesadas, gigabytes, terabytes de informação. Então, esse tipo de coisa tem que ter gente preparada para poder manusear esse tipo de dado. No sinistro, a mesma coisa. Você tem lá um monte de imagem hoje disponível gratuitamente, ou pagando muito barato, mas você muitas vezes não tem a pessoa disponível. Então, nós aqui optamos por investir tanto na infraestrutura quanto nas pessoas, e por isso estamos montando uma equipe tão diferente aí do resto do mercado. Ok. Nós temos uma última pergunta aqui, na verdade, a Zaida, da Avante Corretora de Seguros, ela fez uma pergunta em 3 etapas, então vamos lá. Sabemos que aqui no Sul as intempéries são mais severas, levando as seguradoras a retrair suas contratações, limitando o corretor. O que leva o corretor a buscar mais de uma seguradora parceira para atender a demanda de seus segurados, pois há uma diferença de condições de contratação entre elas. Quais bases que são levadas em conta pelas seguradoras, além do IBGE, que levam a essas diferenças? Bom, você tem aí um fator aí, primeiro que ela está falando da questão da capacidade das seguradoras, aí não tem muito a ver com o IBGE, tem a ver com a capacidade de resseguro que cada seguradora possui, né? Então, na hora que, como a gente está tratando de um ramo catastrófico, eu preciso planejar as minhas vendas com antecedência, eu combino isso com o meu ressegurador, que é os meus resseguradores que estão apoiando a minha operação, e eu vou ter algumas restrições por região. Olha, nesse lugar você pode vender no máximo X milhões de reais em exposição, enfim. Então, a gente tem essa distribuição de capacidade, que é natural em qualquer setor de seguro. Você pega o Garantia, por exemplo, também trabalha muito com essa questão de capacidade, falta capacidade Brasil, enfim. Então, isso é uma realidade que veio para ficar. A gente entende que o corretor precisa trabalhar com mais de uma seguradora. Isso é parte do jogo, né? Parte de como o agro se desenvolve. A questão das métricas de produtividade, o IBGE é a estatística, a melhor estatística disponível. A gente ouve muita crítica dos produtores rurais com relação aos números não necessariamente refletirem a realidade específica. A gente tem que lembrar que o IBGE é uma média regional. E como uma média, você vai ter muita gente acima dela, mas você também vai ter muita gente abaixo dela. E eu vou falar mais. Todos os estudos que eu já fiz até hoje, estatísticas que eu fiz do IBGE, coletando dados de produtor, você começa a perceber que o dado do IBGE, como média, não é tão errado assim quanto o mercado critica. Você tem gente produzindo 20%, 30% a mais que o IBGE? Tem. Você tem gente produzindo 15%, 20%, 30% a menos que o IBGE também. Então, são situações onde a falta de clareza, a falta de informações na precificação, por exemplo, não tem a localização exata do risco. Isso faz com que a seguradora não consiga fazer uma oferta de seguro aderente à realidade desse produtor. Aqui na NIL eu já digo para você que isso é um problema que está sendo resolvido, tá? Então, se tiver algum problema de conseguir uma cotação, manda para a gente aqui. Obviamente, a gente tem as nossas restrições comerciais. A Avante é nosso parceiro, conhece um pouco da nossa política. Mas tendo a localização, tendo o nome do produtor, a gente consegue personalizar uma oferta aí para o produtor. Perfeito. Que cenário que vocês veem para o seguro rural aqui 2020, 2021, nesse pós-pandemia? Eu sou muito otimista com o setor, aposto a minha vida nele, né? Minha carreira e minha vida estão depositados aí nesse segmento. Sou um otimista por tudo que eu tenho observado de movimentação política e, óbvio, tudo isso que meus colegas falaram sobre a importância do Brasil no cenário mundial para a produção de alimentos. Acho que nós vamos ter a utilização da tecnologia direcionando cada vez mais a contratação de seguros. Isso vai fazer com que os seguros sejam cada vez mais personalizados e aqueles bons produtores vão ter melhores ofertas, os médios produtores medianos vão ter ofertas medianas e os produtores ruins, como todo o setor, toda a cadeia, vai estar fora do negócio. O risco moral, aquele problema que o seguro agrícola já teve no passado, que você conseguia enganar seguradoras, enganar todo mundo, está cada vez mais difícil de enganar por conta da tecnologia. Então, eu sou um otimista, para quem estiver pensando em entrar para o setor
como corretor, como segurador, as portas estão abertas no segmento e recomendo extremamente, como setor pujante aí. Muito obrigada pela participação de cada um. Eu vou passar a palavra aqui só para vocês se despedirem da nossa audiência. O pessoal ficou firme aqui, acompanhando a gente e as respostas de vocês. Obrigado, Kelly. Obrigado aos meus colegas também, painelistas. Parabéns para a revista Polis. Obrigado pelo espaço que você vem dando para o setor agrícola, o setor rural. Isso é muito importante. Nós estamos no momento de divulgar cada vez mais a ferramenta. A gente que trabalha nesse setor acha que é uma ferramenta que já todo mundo conhece. Não é surpresa quando você vai, de repente, aliás, é uma grande surpresa quando você vai numa propriedade rural, não muito distante de São Paulo, e de repente o produtor fala, aqui não tem nenhum corretor, ninguém me atende, eu nunca ouvi falar de seguro agrícola. É triste ouvir isso. Eu acho que a gente só vai vencer esse tipo de situação comunicando mais, fazendo mais eventos como esse que você tem feito, que fez hoje.